Desabafo forte de um dos maiores líderes da organizada do Flamengo. Estremece tudo, fala em vaidade, reclama do que está acontecendo na arquibancada e diz que pode ser um caminho sem volta. Uma afirmação firme que a nossa torcida acabou. Falando um recado para, acho que para todas as organizadas do Brasil, né? Não só do Flamengo. E ele falando comigo aqui, inclusive, que ele acredita sim numa recuperação. A gente vai escutar aqui, a gente vai trazer também as escalações, prováveis escalações de Flamengo e Bahia e muitas outras informações, questão de estádio do Flamengo, né? Também presidente do Grêmio se posicionando sobre BAP e citando Rodolfo Landim. A gente também traz aqui outras informações envolvendo tudo que está acontecendo aí do Mengão, né? Além da provável escalação, tudo que está envolvendo os bastidores desse jogo aí contra o Bahia. A gente chega com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Eu quero falar com você que hoje é um dia bom para a gente, né, colocar uma fezinha ali. Eu, inclusive, convido você a baixar o aplicativo para Android no Google Play ou você fazer o seu cadastro. E eu lembro que eu coloquei na múltipla empate São Paulo e Palmeiras e o Flamengo para vencer o jogo. Fiz essa múltipla aí, Flamengo para vencer o jogo, empate São Paulo e Palmeiras. É uma boa dica, mas eu tenho uma dica boa para você aqui também, que olha, o Pix do Milhão, você pode garantir o seu e-book agora para você ganhar R$1 milhão na sexta-feira. E antes de sexta-feira, amanhã, 100 mil, terça, prêmio especial, quarta, 100 mil, quinta, prêmio especial, sexta, R$1 milhão. 5 prêmios seguidos. E basta você acessar aqui o QR Code, né? Acessar o link aí para pegar o seu Pix do Milhão por, cara, um preço super, super barato. Hoje tá com um descontão para você garantir. Então, garanta agora mesmo o seu Pix do Milhão. Quero agradecer todo o serviço aqui da AIP Flórida. Fez o seguro do meu carro, seguro da minha casa. A AIP é fantástica. Obrigado, Ana. Fantásticos. Né? Vocês são demais. Mais uma vez, muito obrigado. Você que vem para a Flórida pode garantir a melhor seguradora. A AIP Flórida está sempre aqui no comentário fixado do Paparazzo Rubro Negro, também na descrição. Eu quero avisar que você pode viajar com o Mengão com a Caravana do Haroldo. Viaje, procure a Caravana do Haroldo agora, que com ela você não mata o seu sonho, você viaja mesmo, você não fica no aeroporto. Caravana do Haroldo te traz para os Jogos do Flamengo no Maracanã. Você pode, inclusive, com ingresso incluído, receptivo com ingresso incluído. Buenos Aires, Flamengo e Racing, você já pode garantir. E final da Libertadores, você torcedor do Flamengo, do Palmeiras, final da Libertadores, pode garantir presença e ter reembolso, tá? Se o teu time não chegar, reembolso. Se acontecer alguma coisa, reembolso, tá certo? Muito melhor do que você deixar para em cima da hora. Bem, a gente agradece aqui também a Mais Cabelo, o programa Mais Slim, que está me emagrecendo com saúde. Obrigado a Mais Cabelo, que tem uma Mais Cabelo sempre perto de você em qualquer lugar do Brasil. Vamos lá, eu vou começar aqui falando sobre essa situação aqui do líder da organizada. É um cara que é muito famoso aí por criar músicas para a torcida, aquela tema da vitória, tu és time de tradição, raça, amor e paixão, ó meu Mengão. O Alvarenga, tá? O Alvarenga, ele é um cara muito respeitado na torcida do Flamengo e tem ali um pensamento interessante da gente trazer, porque não é sempre que a gente vai ver alguém tendo coragem de tocar nesse assunto de organizada. A gente vê muita reclamação de torcedores, mas coragem de tocar nesse assunto poucos têm, né? E o Alvarenga, ele fez um desabafo hoje, caminhando pela manhã, sobre essa questão das organizadas. Nossa torcida acabou, um caminho sem volta. Aí ele começa cantando, vamos escutar. Mas antes, tô magoado, tô mal pra cara. A nossa torcida acabou. Quinta-feira, 70 mil, não tinha um cântico, o time querendo um incentivo. Não existe mais isso, acabou. Ah, é porque o público mudou. Não, hoje tem muita gente que gosta de cantar. Só que
são muitas baterias, né? E a raça ficou um tempão fora. Então outras torcidas, outros bons cresceram. E a molecada... Olha o que ele falou. Muita bateria. Muita bateria. Hoje tem muita bateria. Ele está explicando o que está acontecendo. Por que que acabou? Por que ele diz que acabou? Gosta de cantar. A Yamanguaça, um efetivo bom, Urubuzada, a N12, a Império lá no cantinho. E ninguém vai ficar aguardando a raça puxar. Né? Não vai, acabou. Aí por vaidade, não adianta reunir as lideranças, por vaidade, mimimi, né? Nunca chegaram a um acordo. Então é isso. E hoje, rumo ao Uênia. Temos que vencer. E venceremos. Filipinho tem todo mundo aí na mão, exceto o Pulgar, né? E é isso. Então, o Saúl também. A nossa torcida acabou. Acabou e pelo menos eu peguei todos os momentos dessa torcida. Então, eu vivi tudo, mas com pena da galera mais jovem aí. Um abraço, fiquem com Deus, saudações rubro-negras. Ele falando que por vaidade a torcida acabou. O que vocês acham? Que ele acha que a galera puxa, como não tem bateria na raça, tá sempre punido e tal, a galera puxa, agora tem, mas a galera de outra torcida puxa e por vaidade os outros não acompanham. E eu acho que a mesma coisa acontece de lá para cá, né? E ele fala que não adianta reunir e tal. E ele me diz aqui, no privado, Mas aí... no privado ele me diz isso aqui, ó. Ele falando comigo no privado. Nesse último jogo, pô, 70 e poucos mil. A Norte são 22 mil lugares. 22. São 22 mil pessoas. Meu irmão, e hoje tem uma molecada que gosta de cantar. Molecada que gosta de cantar. Hoje tem pica. Eu conseguiria, nesse jogo, juntar um blocão de 5 mil. Uns 5 mil torcedores que gostam de cantar. E por que você não faz isso? Que tem aquele torcedor que gosta de ficar faz avaliando isso, pô. O jogo, taticamente. Tem outro que fica beijando o santinho. Esses já não cantam mesmo. Mas tem muita gente que gosta de cantar. Muita gente. Então, se você sabe o que tem que fazer, cara, acho que tem que correr atrás de resolver isso, né? E, cara, mas eu acho que é um problema geral de todas as torcidas, tá? Agora, essa questão aí da vaidade que ele levantou é muito séria, né? A gente precisa tentar resolver essa questão, principalmente da vaidade, porque não adianta uma torcida puxar e a outra não acompanhar, tá? Desabafo importante aí do Alvarenga. Falar aí que hoje a gente tem o retorno de Pedro e Arrascaeta, responsáveis aí por 48% dos gols do Flamengo no Brasileirão. Então Arrasca e Pedro devem ser titulares contra o Bahia. O Arrasca já vinha atuando entre os 11 iniciais, mas o Pedro passou os últimos jogos no banco de reservas. Juntos, Pedro e Arrascaeta são responsáveis então por 48% dos gols marcados do Flamengo. Ao todo, eles marcaram 24 dos 50 gols do Flamengo nesta edição da competição. Vale destacar ainda que ambos estão próximos de atingir marcas históricas no clube. Arrascaeta está a 2 gols de igualar o argentino Doval e se tornar o maior artilheiro estrangeiro da história do Mengão. Já Pedro está a 1 gol de marcar o gol de número 151 com a camisa do Flamengo, né? Igualando aí Jarbas na 7ª posição dos maiores artilheiros da história do clube. Então, o Pedro aí podendo chegar a essa marca importante no Flamengo. A gente vai trazer todas as informações aqui. O Flamengo venceu todos os jogos diante de equipes comandadas por Rogério Ceni, tá? Além da invencibilidade de 6 anos diante do Bahia, o Flamengo entra em campo neste domingo com uma marca impressionante. É o 17º confronto entre as partes e o retrospecto é completamente favorável ao Flamengo. O Flamengo venceu todos os 16 jogos anteriores diante de equipes comandadas pelo técnico de 52 anos. Ao longo desses duelos, os times de Ceni marcaram apenas 6 gols, enquanto o Flamengo balançou as redes 31 vezes. É impressionante. São Paulo 2017, Fortaleza 2019, Fortaleza 2019, Cruzeiro 2019,
Fortaleza 2020, São Paulo 2021, São Paulo 2022, São Paulo 2022 de novo, São Paulo semifinal da Copa do Brasil 2022, São Paulo semifinal da Copa do Brasil 2022, foram 4 vezes 2022 com São Paulo. São Paulo freguesaço, né? Mas depois ganhou da gente a Copa do Brasil na final de 23. Bahia 2023, Bahia 2024, Bahia 2024, Bahia 2024, Bahia 2024, Bahia 2025, foram 2 vezes na Copa do Brasil, 2 vezes no Brasileiro, agora Bahia 2025. Cara, que loucura, ele ganhou e perdeu todos esses jogos. É inacreditável, é inacreditável. E a Raiz apostou, né, ontem à noite, que o gramado está assustando todo mundo, gramado horroroso da Fonte Nova, gramado horroroso, tá? Mas o Flamengo é isso aí. É contra tudo e contra todos, meus amigos. O Flamengo também postou aí a arbitragem para avisar, né? O Flamengo já avisou dos árbitros que estarão em campo. A gente sabe que realmente é contra tudo e contra todos, né? E a gente... só para mais uma vez lembrar que eu deixei o QR Code aí na tela do Pix do Milhão para você garantir a qualquer momento. Olha só, trazer então aqui todas as informações do jogo importante, né, do Flamengo, enquanto no jogo lá do Palmeiras eles colocaram o mesmo Ramon Abate Abel, que operou o Flamengo no jogo passado, eles colocaram agora para apitar o jogo do Palmeiras. O árbitro que o Flamengo reclama, para vocês verem o tamanho da pouca vergonha, né, como os caras afrontam o Flamengo, como a CBF afronta o Flamengo. Eles colocam justamente o árbitro que a gente reclamou pra caramba na semana, eles pegam e colocam no jogo do Palmeiras. Eles podiam colocar em qualquer jogo, eles botam justamente no jogo de quem eles beneficiaram. Por quê? Beneficiou, picotando o jogo do Flamengo, tirou o ponto do Flamengo. Beneficiaram o Palmeiras. Agora, eles vão e botam o mesmo árbitro pro jogo do Palmeiras. É uma vergonha, né, cara? É uma vergonha. O que eles fazem é vergonha. É uma afronta da CBF com o Flamengo, tá? Eu também fico assim, sem acreditar com tudo isso que está acontecendo. Olha, o jogo das 18h30, Arena Fonte Nova, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, transmissão do Premier, provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, De La Cruz, Jorginho, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro, tá? Esse aí, para mim, se for esse time, esse é o time titular do Flamengo. Tirando ali só o De La Cruz e entrando o Saul, mas esse é o time titular do Flamengo, tá? Podendo entrar o Eric Pulgar. Tá? Então, Saul, com dor no tornozelo, foi poupado, Eric Pulgar em recuperação e Léo Pereira e Alexandre suspensos. A provável escalação do Bahia: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Rezende, Zé Guilherme, Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, reencontro aí com o Miteiro, Kaique, Iago Borducci e William José, tá? Esse é o time do técnico, o provável time do técnico Rogério Ceni. Arbitragem, né? Olho neles sempre: Rodrigo José Pereira de Lima, do Pernambuco; assistente 1, Bruno Bosquilha, do Paraná; assistente 2, Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará; e o VAR é aquele do pênalti do Varela fora da área contra o Palmeiras, já beneficiou o Palmeiras, não conseguiu porque o Flamengo ganhou o jogo 2-0. Botaram o VAR que beneficiou o Palmeiras, tentou beneficiar o Palmeiras, que não conseguiu naquele jogo lá da Arena Sandy Júnior. Botaram esse VAR hoje no jogo do Flamengo para tentar ver se fazem isso, e botaram o árbitro que o Flamengo reclamou para apitar o jogo do Palmeiras lá, Wagner Riway, no VAR. Olho nele, porque ele sempre opera o Flamengo. Esse cara sempre tem erro contra o Flamengo. Olho no Wagner Riway hoje, tá certo? Isso é um absurdo. Mas vamos com tudo, contra tudo e contra todos. Então, galera, falar aqui agora da questão do estádio do Flamengo e da questão da Libra, né? E como os sócios do clube têm reagido com relação à Libra, tá? É importante a gente trazer aqui que a convocação que foi feita, a gente trouxe em primeira mão para vocês na Placar, né? Que eles estão convocando os conselheiros e vão falar na terça-feira agora com os conselheiros sobre o que está acontecendo com a Libra. Eles vão falar sobre todas as questões do estatuto da Libra, tudo que está acontecendo, sobre
esclarecer questão de assinatura ou não, o que está... Vão deixar todo mundo sabendo tudo na terça-feira. O intuito do encontro é para esclarecer aí dúvidas, compartilhar informações e alinhar os próximos passos relacionados, né, à questão aí da Libra, tá? Critério de divisão de receitas e audiência. O Flamengo entrou na justiça recentemente, bloqueou 77 milhões que iam ser pagos aos clubes da Libra. Tem pontos em comum aí nos bastidores, um deles é o entendimento de que o movimento da diretoria em ir à justiça foi certo, então os sócios estão apoiando o BAP nessa questão, tá? O outro incômodo com o silêncio do ex-presidente Rodolfo Landim, que até o momento não se pronunciou sobre o assunto. Eu entrei em contato com ele pedindo que ele falasse, chamei ele aqui, né? Ele sempre fala comigo, mas eu estou pedindo que ele fale sobre essa questão da Libra. Entrei em contato com ele. Cara, eu sempre falo com ele. O Landim me liga de volta, eu pergunto coisas sobre o que está acontecendo agora, coisas que foram feitas na gestão passada, que ele assinou, e dessa vez ele não está me respondendo. Eu estou tentando contato com o presidente Rodolfo Landim, tá? E queria até dar espaço para ele falar, o ex-presidente Rodolfo Landim, mas ele não está falando, tá? Ele se comprometeu a fazer um pronunciamento online, uma vez que, devido a uma agenda, está fora do país, tá? Segundo o UOL. Olha só, existem pontos também de divergências. Integrantes de grupos que fizeram parte da base do Landim demonstram desconforto com a forma que a pauta está sendo tratada. Então há uma pequena divergência, mas a maioria está do lado do Flamengo nesse momento, nessa decisão do bloqueio e tudo mais, e de não aceitar a divisão que está sendo proposta pela Libra. Também se fala internamente que erros da antiga gestão, como não ter apresentado plenamente o contrato ao Conselho e nas comissões, que poderiam ter visto os problemas expostos atualmente. Há uma reclamação de que deveria ter exposto tudo antes. Os conselheiros queriam ficar sabendo de tudo que foi feito nessas reuniões da Libra. Quando mostrado ao Conselho Deliberativo, por exemplo, a projeção foi de 80 milhões de perda e hoje esse número chega a 107 milhões. Tá? A gente aqui na matéria fala 100, mas a gente sabe que são 107. Esse é um dos pontos citados como um impeditivo para que membros do órgão soubessem o que estavam de fato votando. Tá? Entende-se, porém, que neste processo houve também equívocos de pessoas que hoje estão na cúpula do clube. Membros de tais grupos veem BAP colocando a culpa de tudo na antiga gestão, assim como na visão dele já tinha feito em relação ao estádio próprio. Tá? Então há algumas divergências acontecendo. Tá? O estádio, as coisas já estão caminhando, agora tem que resolver essa questão da Libra. Tá? A gente teve o presidente do Grêmio falando sobre o assunto e ele falou à ESPN, tá, o seguinte, olha, ninguém vai levar o Flamengo de barbada, estamos lutando. Ou seja, não vai ser fácil levar o Flamengo de barbada. Né? É um termo muito usado lá, barbada. Não vai ser fácil conseguir resolver esse problema e atropelar o Flamengo. Não vai ser fácil. Tá? Trancaram 77 milhões em um contrato de 6 bilhões. Eles poderiam receber muito mais ali na frente. Não. Vocês receberiam mais, o Flamengo receberia menos, tá? Vocês estão errados. Eles poderiam receber muito mais ali na frente. Estão fazendo um efeito midiático para a atual gestão questionar o acordo firmado pelo Rodolfo Landim. Então ele dizendo que tudo isso é um efeito midiático para questionar o Rodolfo Landim, as decisões do presidente Rodolfo Landim, do ex-presidente Rodolfo Landim. Ou seja, ele está dizendo que tudo isso está acontecendo somente para a gestão atual, que depois vai se resolver, mas é só para criticar o presidente anterior. Para mim, nada a ver. Para mim, o Flamengo está lutando para receber o que tem direito. Tá? Apesar de eu achar que, óbvio, o ex-presidente Rodolfo Landim precisa falar. Né? Então, tudo isso está acontecendo, precisa de explicação. Tá? Eu acho que todos eles precisam falar. Ele, o BAP, todos precisam falar. Tá? Explicar o que está acontecendo. Com relação à questão do estádio do Flamengo, a Prefeitura do Rio segue sem saber quanto irá gastar para retirar estruturas de gás. Há um ano, Eduardo Paes, matéria do jornal O Globo, garantiu que essa despesa seria bancada pelo município. Tá? Então, a prefeitura segue sem saber quanto vai gastar
para limpeza lá dos dutos no terreno do gasômetro. Eles ainda estão definindo tudo, ainda há toda uma indefinição com relação a valores, mas a prefeitura segue, Eduardo Paes e companhia segue dizendo que o Flamengo não vai gastar nessa retirada. O Flamengo já tem, inclusive, tudo assinado, tudo garantido pelo prefeito. Eu costumo dizer o seguinte, eu torço que resolva rápido essa questão da limpeza, seja uma prioridade, porque a hora que o Eduardo Paes sair, o próximo que entrar pode começar a dificultar isso aí. O próximo prefeito pode dificultar a vida do Flamengo, hein? O próximo prefeito pode dificultar a vida do Flamengo. Então, por isso que eu falo, olha, vamos correr com isso aí, enquanto o prefeito atual, Eduardo Paes, quer fazer. Então, Flamengo, vamos resolver essas questões todas, vamos cobrar isso aí, já cobra essa retirada, o início dessa retirada. É importante que isso seja feito com esse prefeito aí atuando. Depois eu não sei se é o Pedro Paulo, quem é que vai vir, mas se for o Pedro Paulo, ótimo, porque ele vai lutar para a construção do estádio do Flamengo, de ajudar isso também, mas o prefeito, nesse momento, é totalmente a favor de ajudar o Vasco lá, potencial construtivo, ajudar o Flamengo com o estádio. Então aproveita que esse prefeito é pró-futebol, é pró-estádio, é pró-obra ligada a futebol. Então tem que aproveitar, o Flamengo não pode dar mole, tem que pressionar, tem que cobrar para que eles resolvam essa situação. É importante que eles resolvam essa situação do estádio. E tem que ser agora. Se deixar para depois, o próximo prefeito pode complicar essa vida da gente aí, tá? Trazer aqui a programação completa do Flamengo. Almoço meio-dia, lanche às 15, 16h10, saída para o estádio. A galera que está no hotel lá quer ver o Flamengo, 16h10 saída para o estádio, 17 horas chegada prevista no estádio, 18h30 então confronto na Arena Fonte Nova. 21h45 o Flamengo volta para o Rio de Janeiro, chegando no Galeão às 23 horas, tá? Chegada prevista, no caso 23 horas é a saída de Salvador, é o voo Salvador-Galeão, e 1h10 da manhã, chegada prevista no Galeão. Cara, é o que eu falo para vocês, né? O Flamengo, cara, é difícil, viu? Os caras chegam 1h da manhã, 1h10 da manhã no Rio de Janeiro. E aí já tem que começar a treinar dia seguinte e tal. Vai ter, óbvio, o Flamengo deve ter uma folga na segunda, não divulgaram aqui ainda, tá? Não divulgaram a folga, mas aí você tem um jogo na quinta-feira à noite, Flamengo regenerativo na sexta, só treina no sábado e já joga hoje. Aí já viaja depois do jogo, chega 1h e pouco da manhã no Rio de Janeiro. Eu vou falar para vocês, cara, esse calendário é brincadeira. Convido você a garantir o seu Pix do Milhão agora mesmo, o QR Code ficou na tela aí, você não aproveitou, então aproveita, eu vou esperar você aproveitar. Apontou, atirou, gol! Olha ele aí! Valeu, galera, tamo junto, aquele abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Se inscreve aí no canal, valeu! Não falei, meu provável placar. 2-1, Mengão.